O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que a reforma administrativa é o próximo desafio da casa e que o texto está pronto para ser analisado ou votado já no plenário. Repórter Luciana Verdolim com as últimas informações da capital federal. Esse texto já está pronto mesmo e qual é a expectativa do presidente da casa? Luciana. Olha, já teve, Tiago, uma proposta aprovada pela comissão especial lá da Câmara dos Deputados e precisa agora ser encaminhada para o plenário da casa. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, disse que com alguns ajustes é possível votar essa proposta que já foi analisada em 2021 pelos parlamentares. Levando-se em consideração que a questão envolvendo a reforma administrativa é bastante complicada dentro da Câmara dos Deputados. De acordo com Lira, com muita transparência, de forma institucional, esse assunto pode ser discutido porque ela vai gerar uma questão aí envolvendo uma certa previsibilidade para os servidores públicos federais. Agora, há muita resistência dentro da casa, levando-se em consideração que qualquer tipo de mudança gera desgastes com os servidores. A gente tem, inclusive, uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira. A reforma administrativa que está pronta, com alguns ajustes que podem ser ajustados no plenário, ela não tira direito adquirido de ninguém. Ela vai fazer uma previsão para frente dos novos entrantes, com novos concursos. Então, eu penso que, da mesma forma, com muita transparência e de maneira muito institucional, esse assunto tem que ser discutido, deve ser discutido, porque ela vai gerar piso de despesa, né? Você vai ter diminuição de custos a longo prazo, com programação para qualquer governo, porque aí desonera também todo o setor produtivo. O que já foi aprovado pela comissão especial? A estabilidade, a manutenção da estabilidade, a possibilidade de uma seleção temporária de servidores. Antes, a proposta chegou com 6 anos, na comissão especial ficou em 10 anos, a possibilidade de redução em até 25% de salários e jornada de servidores públicos em caso de crise. No parecer que foi aprovado também pela comissão especial, estão proibidos aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeito retroativo, férias em período superior do que 30 dias e aposentadoria compulsória como punição para irregularidades no serviço público. Ainda de acordo com a proposta, a concessão de estabilidade seria nula contra a demissão, de empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e também subsidiárias dessas empresas. Vale ressaltar que a oposição na época foi contra essas possibilidades, foi contra esses posicionamentos, levando em consideração a necessidade de economia dentro da administração federal. Os servidores públicos também não gostam nem de ouvir falar em possibilidade de reforma administrativa, apesar da garantia de todos os envolvidos de que não vai se mexer nos chamados direitos adquiridos, só de quem foi entrar agora no serviço público mediante concurso. Pois é, essa mais uma reforma importante, mas que há anos é discutida e tramita no Congresso Nacional. Luciana Verdolim trouxe os detalhes, inclusive com a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, girando os comentaristas. Bom, Amanda Klein, não mexer nos direitos adquiridos é o ponto principal para essa reforma ser aprovada, se é que há a discussão política necessária para que seja finalmente aprovada. Acho que ainda não há essa discussão política a qual você se referiu, Tiago, e certamente não está na agenda do governo Lula. Pelo que tivemos notícia agora, está na agenda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos ver se seguirá adiante, o que já é uma boa sinalização. E mesmo no governo passado, Jair Bolsonaro, eu acompanhei atentamente essa discussão e não houve empenho, esforço nem do próprio presidente de então para a aprovação dessa reforma administrativa, porque é sensível,
governo mexe com uma série de interesses, mexe com interesses de servidores públicos, já se aproximava da eleição. A gente sabe a relação, muitas vezes agora, do atual governo do PT com servidores públicos, com funcionalismo público. Acho difícil que parta do governo, certamente não está na agenda. Vamos ver se isso seguirá em frente aí por iniciativa de Arthur Lira e dos demais parlamentares. Beraldo, essa reforma administrativa é o passo ideal agora? É o movimento certo? Ainda dá tempo para fazê-la? Olha, tempo dá, mas ela tem que ser muito bem discutida, porque é um erro fazer uma reforma administrativa que trate simplesmente de uma questão de custos. Isso tudo é importante, a questão da estabilidade é importante, tudo é importante. Mas o que é necessário no Brasil é uma modernização do serviço público. A reforma administrativa tem que compreender um mundo que já está lidando com consequências da inteligência artificial, um mundo que é completamente digital, e nós ainda estamos aqui preenchendo manualmente uma DARF para poder pagar dinheiro para o governo. Inclusive, a reforma tributária ela só fará sentido se tivermos uma reforma da vocação da própria Receita Federal. Isso tudo precisa ser discutido profundamente para que nós tenhamos pessoas mais bem preparadas para prestar o serviço público e não simplesmente serem aprovadas em concursos e se julgarem autoridades. Pessoas que hoje não tomam uma decisão a favor do contribuinte porque tem medo de colocar o seu CPF numa decisão que posteriormente pode ser revertida. Criou-se um sistema completamente ineficiente, é a burocracia pela burocracia. Esse sistema público que vai jogando tudo para o judiciário decidir, porque ninguém na administração pública quer decidir. Isso tudo precisa ser corrigido, tem que ser uma reforma administrativa muito abrangente e muito bem discutida.